Bom Dia Nordeste. Daniela Delavô. Verde FM, 6 horas e 2 minutinhos. 1 hora já foi, partimos agora para a segunda hora no Bom Dia Nordeste. A gente já partindo direto pro interior do Ceará, hein? Vamos viajar, aperta esse cinto. Diário do Interior, Vandenberg Belém. Vamos lá então conversar com Vandenberg Belém. Bom dia para você, Vande. Bom dia, Dani. Bom dia você que acompanha pela Verdinha e também pela TV Diário. Dia esse dedicado aos mortos e aqui em Iguatu, os 2 cemitérios, na verdade os 3, porque tem também um cemitério mais novo, que é um cemitério vertical aqui. A expectativa de público é em torno de 15 mil pessoas que devem passar nesses locais durante todo esse dia de hoje, né? Desde as 5 horas da manhã, que a movimentação, os portões foram abertos, e a previsão é que até por volta de 8, 9 horas da noite, principalmente os 2 cemitérios, o Santana e o Parque da Saudade, eles ainda estejam abertos, né, para aquela movimentação ainda de público. Isso porque o Santana, que é o mais antigo, ele também é bem histórico. A gente esteve lá nesse local conversando com as pessoas, inclusive a gente também conversou com o Michel Prudêncio, ele que é produtor cultural, tem um projeto também cultural voltado principalmente para esse dia, e lá também nesse local a gente conversou com José André, que é um coveiro aposentado, que sempre está por lá e também cheio de muitas histórias relacionadas a essa questão, né, do cemitério, a história mesmo em si da cidade. E a gente fez esse passeio nesse dia hoje, né, dedicado à questão dos finados. Vamos acompanhar aí esse roteiro que a gente fez dentro do cemitério Senhora Santana, que é o cemitério mais antigo aqui da cidade. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui no cemitério de Senhora Santana, um cemitério mais antigo do Iguatu, e já começa por uma curiosidade, né? Porque esse cemitério ele era instalado onde hoje é uma praça, né? Ali em frente à antiga Escola Carlos de Gouveia, aquela conhecida hoje Praça da CDL, né? Toda aquela região ali que envolve a praça, como o prédio da escola, um dia foi um cemitério, né? Ali era o final da cidade, e há pouco mais de 100 anos atrás esse cemitério foi mudado para cá por causa da chegada da estação, né? Então o cemitério ficou um pouco mais distante, né? Os restos mortais foram realocados para cá, e aqui é o que a gente tem de território, né? Para sepultamentos mais antigo no Iguatu ainda, né? De pé, em funcionamento, que é o cemitério velho, como a gente chama, né? Aqui está enterrado personagens da história do Iguatu, né? Políticos, o povo, né? A população, figuras ilustres da cidade, tem os seus destaques, né? E o que chamou mais atenção nesse cemitério aqui, ainda, Vandenberg, é a arquitetura dos túmulos, né? Que a gente vê que preserva, e por estar preservado, marca a passagem do tempo, né? Que é uma coisa que não acontece fora do cemitério, né? Na cidade em si, os documentos e os monumentos que marcam a passagem do tempo naquele lugar, na nossa cidade, hoje em dia são ameaçados, são destruídos, são descaracterizados. E isso a gente observa que no cemitério não, né? Ainda há túmulos, ainda há arquiteturas de mausoléus e túmulos que são preservados, e a gente consegue observar a diferença temporal aí do lugar, né? O projeto ele tinha essa missão de observar o cemitério como também um passeio histórico pela cidade, né? A gente conhecer a cidade através do cemitério, né? Observando a arquitetura a princípio, mas também observando a história que tem por trás, né? As lendas, o messianismo religioso, né? Se a gente observar no sertão do Ceará, tem muita coisa que o povo gosta de fazer peregrinação mesmo, né? Tem uns túmulos que dão mais destaque, né? A gente começa já aqui pelo túmulo do americano, né? Aqui em Iguatu, Ceará, quase 400 quilômetros distante do mar. Nos anos 40 foi enterrado nesse cemitério um norte-americano, né? Nascido em Nova York, e o túmulo dele está aqui. E é uma das primeiras coisas que a gente observa, esse túmulo.
é um dos primeiros túmulos, né? Dizendo que ele morreu em 20 do século passado, já tem mais de 100 anos, né? Ele morreu em novembro de 1921 e nasceu no século XIX, aí, no ano da abolição. Edward Francis Walsh, de Nova York, né? E o que ele estava fazendo aqui no Aí tem várias teorias, né? Alguns dizem que ele era um sertanista que estava aqui nessa região, realmente anos 20 essa época mesmo, né, em que sertanistas vinham para o Nordeste e morreu de alguma doença local, né? Por exemplo, tifo. Era uma doença muito comum que se você pegasse, morria, né? E o túmulo dele todo em mármore, não só o dele, esses primeiros túmulos aqui do cemitério, se a gente observar essas arquiteturas, né, fazendo uma olhada à arquitetura, são justamente os túmulos que foram transferidos do antigo cemitério para cá, né? E famílias ricas, né, as famílias mais ricas de Iguatu têm os seus jazigos aqui, né? Preservam isso, né? E a gente observa outra questão, que quanto mais detalhado, né, quanto mais aparentar nobreza, mais rica é aquela família, né? Aquelas pessoas que estão enterradas aí, né? Estamos aqui com o seu José André, conhecido como Zé Coveiro, uma personalidade dessa data também. Trabalhou muitos anos de coveiro, hoje está aposentado, né? Quantos anos seu Zé ainda tirou aqui de serviço? 56 anos. 56 anos. Como foi que começou esse negócio de cavar cova? Quem foi que arrumou esse emprego para o senhor? Era o rei meu sogro que trabalhava aqui. Aí eu vim para o enterro, aí eu comecei a ajudar aí. Aí ele morreu e fiquei. E como era o dia a dia aqui para o senhor? Quando não tinha gente sendo enterrada, estavam fazendo o quê? Não fazia esses túmulozinhos. Fazia o serviço pedreiro, né? Sim. O serviço pedreiro, né? Era. O senhor fez muito, isso aqui foi o senhor que fez? Sim. Fiz esse daí. Fiz essa capela grande aí. Havia alguma assombração aqui? Não. Não existe isso, não? Não, não tem isso não. Mudou muito, não foi o jeito de enterrar a gente de lá para cá? Mudou, não foi? Mudou. Porque antigamente tinha outras coisas que se fazia, né? Hoje em dia Não faz mais. Não se faz mais, né? Faz não. Eu sei que tem uma história que diz que quando tá no velório, que se o cabra que morreu de morte matada, se o caixão sangrar, é porque ele tá querendo dizer uma mensagem. Você sabe o que é? Já viu essas assim? Já. Diz que é o cabo que tá pertinho, né? O que matou tá perto. O que matou tá perto, né? Já viu muito isso? Muita história assim de Já. chegar aqui o caixão derramando sangue. Pois é, histórias essas bem interessantes, né? Curiosas também, porque fazem parte, de certa forma, do folclore dentro dessa data, né? De finados também. E a gente continua essa viagem aí, onde tem alguns locais que são bastante visitados, entre esses, o local onde está sepultado Maria Augusta, que é uma jovem que foi morta pelo próprio pai em 1963, quando ele tentou abusá-la, e ela, para se defender, acabou entregando a própria vida. E a partir desse período, né, de um tempo para cá, as pessoas começaram a fazer, de certa forma, promessas e pagar essas promessas também por graças alcançadas pela intercessão, né, dessa santa popular, como é conhecida aqui no Iguatu, a Maria Augusta. Vamos acompanhar aí mais essa visita a alguns locais dentro do cemitério Senhora Santana. E por ter um monumento peculiar, né, que é um carneirinho, né, existem várias histórias de que à noite esse carneirinho sai andando, né, as pessoas que moravam aqui perto, eu me criei ouvindo essas histórias que ele sai andando, ou que então você escutava ele berrando, né, e tá aí o carneirinho. Tem até a história de um amigo meu que veio aqui uma vez e tinha um cigarro aí nesse túmulo, e ele pegou o cigarro e quando foi à noite, a alma do cabo foi buscar o cigarro na casa dele, né. Interessante. Então, por causa de um monumento, né, se constrói uma narrativa em cima disso, uma justificativa, né, para ele estar aí, dar uma função, né, que à noite ele vaga aqui nas proximidades do cemitério, berrando ou andando, transitando, né. Vamos continuar nossa viagem aqui? Nessa região aqui a gente já vê várias variações, né, túmulos diferentes, né, arquiteturas diferentes, a utilização de azulejos, né, marcas
dos anos 50, né? E alguns casos que E aqui é teu pai, né? já são monumentos. Aqui é o túmulo onde o pai está enterrado, Maestro Mano. Maestro Mano, 30 Nossa, anos regendo a banda de música de Iguatu, foi professor de música, tem um grande trabalho nas periferias da cidade, né? Muitos profissionais da música, da cultura passaram aí pela sua escola, né? Pela sua sala de aula. Um dos locais de maior visitação é esse aqui, a sepultura, né? O túmulo de Maria Augusta, jovem essa que morreu em 1963, né? Na zona rural aqui do município, foi assassinada pelo pai dela. E é um local hoje de peregrinação, e como a gente está vendo aqui, as pessoas procuram para pagar por graças alcançadas. Isso. O túmulo de Maria Augusta é o ponto máximo, né, da visitação e do culto de finados no Iguatu, né? A história diz, né, a memória popular, a crendice popular diz que esta criança, né, pré-adolescente, foi assassinada pelo pai, né, uma criança virgem, por esse aspecto de virgem, associam ela à Virgem Maria, né? E há vários outros exemplos aí da Igreja Católica, de santos da Igreja Católica, né? Santa Maria Gorete. Santa também. Maria Gorete, né? E por aí vai. A questão é que a cultuação a Maria Augusta, ela vem se firmando cada vez mais, né? Vem crescendo cada vez mais. Nos anos 90, anos 2000, ainda ela tinha seus devotos discretos, né? Onde as pessoas vinham aqui pagar promessa fora desse dia máximo, que é o dia de finados. E com o passar do tempo, a gente hoje já vê santinho, né? A gente vê cada vez mais placas aqui no túmulo dela, indicando que é o túmulo dela, contando a história dela. Gente que distribui os santinhos, manda confeccionar, né? Muitos brinquedos, né? E o que acontece sempre no dia de finado é esse túmulo pegar fogo, né? É tanta visita, tanta promessa que pega fogo. Maria Augusta é um fenômeno histórico e social do Nordeste brasileiro, que é o messianismo, né? A gente tem essa predisposição a esse tipo de adoração, a esse tipo de conexão, né? Com mártires do meio comum, né? Que é o exemplo de Padre Cícero, né? Essa peregrinação ao Padre Cícero, ao messianismo e ao sebastianismo que o Padre Cícero representa, também está aqui em Maria Augusta, né, na Beata Benigna, na Menina Benigna, né, na região do Cariri, né, e tem outros exemplos por aí, né, em cidades assim como essa nossa, no meio do sertão, que tem esse tipo de cultuação, essa predisposição, né, ao sagrado, a uma tentativa de encontrar o sagrado. A questão é, milagres estão acontecendo, pessoas estão alcançando as graças, né? Hoje a gente já observou, além de brinquedos, já começam a colocar, né? Agora colocaram um pé representado por uma madeira, né? Entalhado numa madeira, né? Muitos santos, muitos brinquedos. Então é sinal que as pessoas estão encontrando sua graça, né? É o mistério da fé, né? E a gente fica aqui com muito respeito, né? Muita devoção também a Maria Augusta. Quem é iguatuense mesmo tem esse apego íntimo com essa santa E esse popular, carinho, né? né? Tem esse carinho, né? E é a santa do povo do Iguatu. E cada vez mais cresce e aumenta, cada ano aumenta. Vamos ver como vai ser esse ano. Pois é, devoção essa que aumenta a cada ano. A Maria Augusta, né, nesse local, quando a gente sabe que são depositados brinquedos, entre outras formas também de pagar promessas, né, por graças alcançadas, segundo, né, relatos de muitas pessoas. Lembrando também que durante esse período, nas duas capelas dos cemitérios, tanto Senhora Santana quanto o Parque da Saudade, serão celebradas missas logo agora 8 horas, na verdade 7 horas, tem uma missa no Parque da Saudade às 9 e às 16, né, às 4 da tarde. E no Senhora Santana tem missa 8, 10 e também às 6 da noite, encerrando essa programação das missas nesses dois locais. Dani, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vandenberg. 6 horas e 16 minutos.